Vamos direto com ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, chegando na nossa programação todas as quintas aqui com a gente. Seja bem-vindo, Fábio, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Cabral, bom dia, Alex, tudo bom? Tudo ótimo. Fábio, a gente está aqui, né? Estava falando agora um pouco mais de Copom, daqui a pouco eu quero saber sua opinião também, mas trazer, né, a sua visão em relação à política monetária americana. A gente teve ali, acho que a magnitude em si não foi nenhuma surpresa. Queria entender um pouco da sua visão em relação ao comunicado e o desencontro, né, que a gente viu ali um pouco de Jerome Powell e Janet Yellen, né? Acho que isso acabou trazendo ali um pouco mais de mau humor, de preocupação, vamos dizer assim, talvez ontem, na hora do fechamento ali do mercado, pesando mais essa contradição entre os dois, né? Como que você viu toda essa situação? Olha, eu acho que o Powell, seguindo os passos do que a gente conversou a semana passada em relação ao Banco Central Europeu, o Powell fez o correto e, como vocês falaram no bloco passado, política monetária você foca no seu objetivo, que é controlar uma inflação que aqui nos Estados Unidos é o mesmo problema de Europa e Brasil, é uma inflação de serviços. Inflação de serviços não tem outro jeito, você tem que fazer desconfortavelmente a população parar de gastar dinheiro. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que dói na alma do economista, mas é um trabalho necessário, porque a inflação, depois que chega, fica confortável, ela nunca mais vai embora. E mata justamente os mais necessitados logo de cara. Então, a coisa fica muito difícil. Eu acho que o comunicado do Fed foi muito em linha com quem tem um pouco de noção de política monetária e de seriedade, esperava. Olha, não precisamos mais subir juros da maneira que esperávamos na outra reunião, porque tudo que aconteceu no sistema bancário gera um aperto no crédito, dos bancos ficam com mais dificuldades para emprestar dinheiro, dado toda essa desconfiança. Gostei muito quando ele pontuou que o que aconteceu nos 3 bancos das últimas semanas que quebraram foi mais irresponsabilidade deles, e a gente conversou sobre isso a semana passada, do que realmente um risco sistêmico. O Fed garante que vai dar liquidez para todo mundo. E essa história do Fed com a Yellen está um pouco mal contada, porque em nenhum momento o Banco Central americano falou que ia garantir todos os depósitos. Eles usaram a palavra, estamos estudando uma maneira de conseguir garantir todos os depósitos. E a Yellen, coitada, já é uma senhora que já tem um histórico de pisar na bola com a língua, está falando, não, peraí, a gente fez conta e não é bem por aí, calma. A gente vai tentar ver uma maneira, mas, sendo bem honesto, Paula, e eu acho que o Cabral já falou sobre isso na programação durante as últimas semanas, o sistema não tem problema aqui nos Estados Unidos. O problema é muito pontual. Essa história da marcação a mercado, que está todo mundo com medo que o banco vai fazer correria, o Fed já falou, me dá os títulos que você tem problema com marcação a mercado, eu te garanto eles a valor de face e você me paga lá na frente. Então, ele já livra vários bancos do problema. O maior problema é realmente uma inflação de serviços, onde a gente vê, eu estou de férias essa semana com a minha família, porque é Spring Break aqui na Flórida, a gente veio para Orlando. Orlando está vazio, só que está tudo caro. Então, numa semana que eu esperava achar um lugar um pouco mais lotado, os parques estão bem mais tranquilos, as lojas estão vazias. Ontem a minha família foi naquele Disney Springs, que é o shopping a céu aberto da Disney, tudo mais. A minha esposa falou, não tinha ninguém lá. Você conseguia ficar horas ali caminhando em paz, entrar nas lojas, olhar as coisas, porque não tinha ninguém. Isso já são alguns sinais de que a coisa não está mais da maneira que estava no começo do ano. E um outro ponto engraçado que eu queria comentar, a gente está vendo petróleo nas mínimas e faz 2 semanas que a gasolina está subindo aqui. Ela estava 3,15, foi para 3,22 e essa semana está 3,38. Uma coisa que ninguém está entendendo, porque a reação petróleo-gasolina aqui nos Estados Unidos ela é muito rápida. E faz 2 semanas que a gente vê o petróleo caindo mínima depois de mínima e a gasolina está subindo aqui. Então isso também são sinais interessantes que acabam deixando todo mundo, pô, mas a gasolina está cara ainda, eu só escuto falar de petróleo barato, o que está acontecendo? Falou em petróleo barato, né? Até queria repercutir isso com você. Petróleo aí abaixo dos $80, né? O barril. Minério também em queda, mas queria entender a sua visão. O que esperar, então, para as commodities aí, tanto minério e petróleo? Qual o impacto disso também, né? Que você acredita que possa acabar trazendo, tanto para a economia, mas para as ações mesmo, né? Desses 2 segmentos.
Olha, o petróleo, quanto mais baixo, melhor para todo mundo, porque o petróleo é a base. A gente pensa só em gasolina, mas o petróleo é matéria-prima para centenas de produtos. Então, é o primeiro insumo que, quanto mais ele cair, mais barateia a cadeia de produção de dezenas de coisas, centenas de coisas. Não pensa que petróleo é só gasolina, não. Petróleo a gente brinca, né? A Greta, coitada, se ela soubesse que 90% das coisas que ela usa vem derivada do petróleo, ela ia se arrepender do que fala. Então, isso é um ponto positivo. E vamos lembrar, os Estados Unidos precisam recomprar a reserva dele, e ele falou que recompraria com o petróleo abaixo de 75, 70 dólares. O petróleo chegou a 66 dólares aqui essa semana. Em relação ao minério de ferro, a China está segurando estoque nos portos, ela passou uma regulamentação nova que está impactando muito, e a gente já sabe que a China ainda está com aquela rodinha, né? Parece que está com o Jeep na duna, sabe quando dá aquela atolada na duna e a rodinha não vai? Porque até agora o Xi fez negócios com todo mundo, acabou de voltar da Rússia cheio de gás natural barato, mas o crescimento que todo mundo esperava ainda não começou a rodar. Então, temos que ir devagar e esperando para ver cenas dos próximos capítulos. Bom, deixa eu trazer aqui para a nossa conversa, então, Fábio Alexandre Cabral está aqui com a gente. Vamos lá, Cabral. Fala aí, maluco. Tarde. Tudo bem? Diga, mestre. Tudo ótimo, senhor. Tranquilo. Uma das coisas que está tendo diferença entre petróleo e gasolina é desmonte de posição de fundo para ficar caixa, tá? Você vê a contrato em aberto de derivativos de petróleo, tá tendo desmonte louco. O pessoal com medo aí do que está acontecendo nesses últimos dias. Semana passada, então, foi gigante. Então, como é desmontar a posição comprada, o preço despenca sem passar para o mundo real. Porque é o especulador tirando o pé, entendeu? Isso aconteceu bem em contrato em aberto e petróleo semana passada aí fora, tá? Não, mas puxa a curva dos contratos futuros de gasolina. Tá tudo em backwardation também. A curva de contrato futuro de gasolina tá caindo, só o spot que não cai. Então, porque tá caindo o derivativo dele e não o estoque do mundo real, entendeu? E sim a sua especulação para frente. Uma pergunta, você não acha que ele ontem ficou quando você escutei o discurso, a vontade de dar meio, mas o setor bancário não deixou? Ele queria dar meio para acabar ontem, porque se ele desse meio, ele acabava alta ontem. E ele não pode fazer isso justamente porque o próprio especulador vai para cima do setor bancário e ele vai ter mais dor de cabeça. Porque, querendo ou não, aqueles 3 bancos que eram relacionados a cripto e tech que quebraram, era um nicho muito específico, mas o First Republic já pega mortgage. E ele está meio bambeando. A semana passada, os bancos injetaram 30 bi de cash em depósito lá, e mesmo assim ele está bambeando. Quando você começa a ver bancos mais nichados para a parte de hipotecas bambear, vem aquele que a gente fala de 2008 feelings, aí segura a onda. Você percebeu pelo gráfico de Dodge como que está todo mundo dividido ali no meio? Tinha gente que queria 6, tem gente que não queria nada. Então, assim, o comitê está dividido ainda. A única coisa que porque a inflação de serviços. Olha o Initial Jobless Claims de hoje, pedido de seguros de desemprego, forte de novo, abaixo de 200 mil, quase só 190. Estão contratando. Agora, eu falo por experiência de estar aqui em Orlando. A gente chegou no sábado, a cidade estava razoavelmente cheia, porque tem muito torneio de colégio e faculdade rolando, e aqui tem um centro de convenções gigantesco. Segunda-feira parecia a cidade deserta. A gente fica perto da Universal, a gente anda muito a pé. Aqui onde a gente está não é um hotel, é um apartamento que a gente aluga. Está parecendo cidade normal, vida normal. Não parece que é um lugar de entretenimento. Não tem turista abundante aqui como teve no Ano Novo, por exemplo. Então a gente já vê que assim a coisa não está essa maravilha toda como estava no começo do ano. O americano já está ficando mais atento, né? Mais alerta. Eu vou te fazer uma pergunta, ver se você consegue me ajudar. Eu estava lendo na Bloomberg, algum dia essa semana, que 60% do mercado de crédito imobiliário para pessoa física estão nesses bancos médios. Não está na mão dos grandões, está no médio do dia a dia.
Será que isso não está assim como assim, no radar do Fed, do tipo, caramba, se esses bancos explodirem, ninguém vai querer comprar. Eu não estou falando de comprar dívida americana, estou falando de comprar crédito para pessoa física. Isso não pode ser um dos problemas que está no radar deles? Eu não sei. Eu fico com teorias que eu não tenho muita noção porque eu não estou aí. Como é que funciona na prática esses mercados de crédito médios, entendeu? O que você tem que lembrar, Cabral, que a bênção do Fed nesse momento, nesse quesito, é que em 2020, praticamente 100% dos americanos refinanciaram sua casa a 2,8%, 3%. Então, eles não têm necessidade de mexer nisso, e a gente está vendo números de casas sendo construídas altos, porém, negócios fechados muito baixos, porque a hipoteca está 6%. Então, você não tem um gap de ter demanda por hipoteca e o banco ter que ficar fazendo write-off de hipoteca e não conseguir securitizar isso e repassar, porque a carteira dele está com uma taxa baixa. E essa taxa baixa já foi securitizada e já está em algum outro lugar. O Bank of America, o JP Morgan, o Morgan Stanley já estão com esses derivativos no book deles, porque o Covid foi muito bom nesse aspecto. Eu lembro que eu estava no C6 na época, os brasileiros que trabalhavam comigo, que não residente na época, quando você tem mesmo o L1 ou até o Green Card, por você não ser residente americano com histórico muito grande de crédito, você sempre paga um pedágio a mais na taxa. E os meus amigos conseguindo financiar a casa 2,8, 2,9, ainda com carência de pagamento. Ó, refinancia e começa a pagar daqui a 6 meses. Então, nesse aspecto, o lado bom do Covid, como a Paula usou o exemplo da metade meia vazia do copo, a metade meio cheia do copo do Covid aqui, foi que deu chance para muitos americanos, e muitos fizeram isso, refinanciar a casa em 2020 e ficar com uma dívida barata. Com isso, o banco teve tempo suficiente de fazer essas hipotecas, securitizar isso e negociar no secundário. O problema não é o crédito passado. O problema seria se o pessoal precisasse de dinheiro. E com serviços desse jeito, não precisa de dinheiro. Quem precisou de dinheiro? Startup, lugar de cripto, Web 3.0, que o business não estava mais rodando na velocidade por causa da crise, eu preciso de caixa para poder rodar meu negócio. Foi sacar o dinheiro, o banco, opa, não tem esse dinheiro, tubarão sente cheiro de sangue, não é mais amigo de ninguém, vai querer jantar. Foi só isso que aconteceu. Eu não vejo, e eu tenho lido muito sobre isso, problemas em nichos específicos como hipoteca, como agricultura. Não vejo esse problema nos portfólios. Tanto que o banco que está mais exposto a tudo isso é o Bank of America, que se ele pegar a carteira de títulos dele de Hold to Maturity, que são os títulos que ele não precisa marcar mercado no balanço, só ele está carregando 130 bilhões em perda. Então, assim, não tem mais nenhum banco. Eu te mando depois o gráfico dos reports que eu tenho aqui. Não tem mais nenhum banco que nem o Silicon Valley Bank, que se pegasse a carteira dele de Hold to Maturity, ele ia praticamente para zero, ficar negativo. Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando o Credit Suisse ele foi aí comprado pelo UBS, parceria, sei lá, incorporação, o termo que queira dar, BNP falou, olha, cadê o T1? Primeira vez na história da vida que quem tem dívida toma toco e quem tem ações se dá bem. Sim, como é que pode? Eu vou me ferrar, a Pinco reclamou e etc. Como é que tá essas emissões? Você chega a acompanhar como tá essas emissões pós-confusão, pós-domingo, essa semana? Para quem não sabe o que é T1, povo, só fazer um comentário, que pode ser que a pessoa não saiba. Ela é tipo uma letra financeira no Brasil. Você emite uma dívida subordinada ao seu PL. Então você é como se estivesse carimbando o PL dentro dessa emissão. No Brasil, Itaú, Pactual e mais alguém tem TU emitido nos Estados Unidos. Você sabe como é que tá? Porque isso pode ser uma droga. Do tipo, pela primeira vez salvou a ação e não salvou renda fixa. Isso pode travar mais ainda crédito para frente. Tem um ETF que carrega vários títulos desse. O ETF acho que caiu essa semana quase que 30%. Em novas emissões nesse momento esquece, mas acharam uma brecha na composição da lei, da regra, que fala que em eventos de insolvência você pode fazer o write-off, que é zerar
o T1, o AT1, né, que é o COS, lá, o tipo de bonde que faz essas emissões. Então, assim, agora vai virar briga jurídica. Todo mundo está entrando na justiça, a Pinco já falou que vai entrar na justiça, alguns outros pessoas físicas árabes vão entrar na justiça, isso vai para um tribunal. Foi uma canetada do governo suíço, do regulador suíço. Ele se aproveitou de uma brecha que tem na lei, onde fala de eventos de magnitude que levam à insolvência, que você pode dar aquela canetada. Agora vai precisar de um juiz, um julgamento e ver o que eles vão aceitar. É uma sinalização horrorosa, Agora, vamos lembrar uma coisa, o CS não quebrou por causa da taxa de juros subindo. O CS, desde 2018, ele vem andando que nem bêbado no meio-fio. Tem que se equilibrando, fazendo uma besteira atrás da outra. A conta chegou. Tempos difíceis, pessoas fracas, incompetentes, não conseguem resolver o problema. E ele veio com o problema desde 2018. É um banco de 130 anos de história que, infelizmente, nos últimos 5, se apatraiou e a conta chegou. E o governo suíço nem quis ficar com a estatização do negócio. Falou, UBS, abraça aí, eu vou te ajudar, te dou uma linha de crédito infinita, mas nem eu quero isso daí. Para você ter ideia de quanto esqueleto deve ter nesse gaveteiro aí. Pô, a gente estava brincando aqui ontem, era a mesma coisa. Ó, Itaú compra o Bradesco e eu te dou uma linha de crédito para você utilizar de 3 trilhões e meio de reais. Deixa eu só falar uma coisa. Se você precisar, 3 trilhões e meio, maluco. Rapidinho. Que isso? Antes de continuar, só para falar. Mas você não tá, tá. Eu não tô? Agora tá. Ah, bom. Porque não tava na câmera. Não, só para atualizar aqui, Ibovespa perdeu 100 mil pontos, tá? 99 mil pontos agora. Então vai ter o churrasco dos 100 mil. Vamos lá. Quando ele voltar, a gente faz o churrasco. Pode seguir, Cabral. Só um detalhe aqui cultural, falar de brecha na legislação. Eu dou aula de renda fixa há uns 20 anos. Quando eu vou dar aula de letra financeira, eu dou aula pisando em ovos, devagar. Meu irmão, é tanta sub da lei. Se você for ver legislação de CDB, dá 5 linhas. Se você for ver a legislação de LCI e LCA, é uma página. Se você for ver de letra financeira, dá umas 30 páginas, maluco. Porque o patrimônio subordinado, se for estrangeiro aí, se for local, dá vontade de chorar quando você lê o negócio ali. E fora que tem umas tabelas com vários números, dependendo do PL do banco, é loucura. Deve ser igual a AT1 aí, achou uma brecha e toca o pau. Sim. É um instrumento complexo, não é um instrumento para qualquer um, e tem uma brecha, porque saiu isso na própria apresentação do UBS, tem uma brecha lá naquelas linhas pontilhadas que vai falar o seguinte, olha, num caso específico pode vir a canetada, só que é aquele negócio que ninguém lê. É a mesma coisa, vê minha camiseta, Torres Gêmeas. Quem ia imaginar que eu derrubar as duas num dia? Ninguém. Então tem coisas que a pessoa ignora, fala, isso é muito difícil de acontecer. Acontece. Infelizmente tem coisas que acontecem. Posso fazer pergunta? Pode. Deixa eu te fazer pergunta do dia a dia aí. Tá? Do dia a dia no americano médio, quer dizer, um brasileiro, né? Mas teoricamente um brasileiro com padrão americano médio no seu dia a dia. O supermercado já está mais barato do que há um ano atrás? O seu dia a dia já está mais barato ou ele subiu? E o problema é, ele não baixou, mas ele manteve. Aí a inflação é zero porque a variação é zero. O Cabral, ele continua subindo. Ele não baixou, não, ele continua subindo. A nossa conta de supermercado, ela aumentou em um ano quase que 30%. Eu acho que eu já comentei aqui uma vez, hoje a gente faz 3 supermercados para conseguir fazer a compra da semana com o orçamento que a gente tem disponível para isso. Eu vou num lugar que é um atacadão, que é o Costco, para comprar limpeza, água, coisas mais que eu preciso de volume. A gente vai no supermercado regional, que é o Publix, comprar snack, as coisas das crianças e tudo mais, e aí vai no Whole Foods para comprar legumes, verdura, carne, que daí é o orgânico. A minha esposa, ela preza muito pela qualidade da comida. Eu, por mim, já estava comprando tudo lá no Publix, que é mais barato, que se dane orgânico, depois toma 2 Coca-Cola e resolve para pagar menos. Mas tá tudo toma muito caro. caro. Mata o verme. Tá tudo muito caro. Aqui tá caro.
Miami, a Miami especificamente está muito caro, mas eu vejo aqui como a gente está no apartamento, a gente vai no supermercado, faz comida, você não consegue fazer um almoço, uma boa compra de supermercado por menos de 40, 50 dólares. O que é muito mais barato do que sair para comer. A gente, com 40 dólares hoje, uma família come uma pizza aqui. Você vai num restaurante, vai comer uma pizza e tomar refrigerante. Antigamente isso você gastava 25, entendeu? E várias coisas mudaram. Por exemplo, lembra que antigamente você ia na pizzaria alguma coisa, o refrigerante era refil, à vontade. Isso acabou. E o copo já era de 700. Eu sempre achei muito doido isso nos Estados Unidos. O copo já era uma jarra, maluco. E era refil. Esse negócio de refil acabou. Vários lugares não tem mais refil. Nossa. Em vários lugares hoje acabou. Não tem mais refil. Não. Você vai comprar... Você quer uma coca, pede a coca, vê aquele... Que nem você falou, vê o balde. Você tomou o balde, quer mais? Tem que pedir mais uma coca. Não tem como. Nossa. Quem lançou, né, isso aqui de refil, principalmente? Que agora o Brasil tá moda. Há uns 5 anos tem refil em vários lugares. O delay é grande, né? Chegou aqui 20 anos depois, né, por sinal. Tá caro, pessoal. Aqui tá caro. Eu fico vendo... a gente encontra muito brasileiro que tá vindo do Brasil que reclama. Fala, nossa, eu não tô conseguindo nem comprar coisa aqui porque... Eu vim com o dinheiro contado, e só de parque. Pense o seguinte, um dia de Disney se você comprar um dia é 170 dólares. Se você vai comprando mais dias, vai caindo. Mas você precisa comprar, 8 dias para vir para 120 dólares. Tem uma família de amigos que estão vindo para cá, um casal com 2 filhos, só de parque, 25 mil reais. Tá caro. Tá muito caro. Me deu pânico. Quando eu fui ver para nós 4, 5 dias de parque. 12 mil e pouco. Eu falei, 12 mil, 5 dias de parque. Falei, que isso, maluco? Deixa eu trazer aqui uma atualização só rapidinho do Jean Paul Prats. Só um segundo, a gente continua aqui. Jean Paul Prats acaba de informar que diz que, abre aspas, talvez haja queda no preço da gasolina em breve. Fecha aspas. Estamos flutuando de acordo com a referência do preço nacional. Tá aí, só pra gente, né? Essa semana a gente falou até inclusive da queda do diesel. Agora, então, Jean Paul Prats falando que talvez haja queda no preço da gasolina. É uma vontade de sair falando a notícia, né? Ganhando manchete de holofote. Outro dia o Lula chegou a puxar a orelha ali, né? Do Márcio França, outros ministros depois. Teve o caso do Carlos Lupe também. O ministro da Previdência fala uma coisa, baixa lá manda baixar os juros para 1,7 do consignado, depois tem que voltar atrás, ou seja, a gente vê aí que mais né, queimando largada, talvez, tá? Só para deixar bem claro, talvez haja queda no preço da gasolina em breve. Pela Bicom deveria subir 9 centavos e não baixar. Talvez. Vamos lá, né? Maluco. Brasil não é para amadores, Fábio Fares. A moeda está errada e as pessoas não entendem isso, mas o dólar está alto nesses níveis, 99% por causa do governo do que pelo macro. Pelo macro, esse dólar era para estar 4,80, 4,90, porque o dólar aqui fora estava 115 a sexta, veio para 100, está 103, 104 agora a sexta e o real ficou. Tudo que a gente andou melhor o ano passado, andou na frente, agora a gente não está andando. E a culpa não é do Banco Central, as pessoas têm que entender isso. O Roberto Campos ontem, ele foi duro porque é aquela coisa, quem tem filho sabe. Quando o seu filho é indisciplinado, seu filho não obedece, seu filho é birrento, ou você é duro ou você perde o controle. E vamos lembrar uma coisa que vocês, não sei se comentaram antes, porque eu só entrei quando o Cabral chegou. O Roberto Campos viu o esboço do arcabouço fiscal antes de todo mundo e falou, não gostei. Ele, o Bruno Serra, a Fernanda, eles receberam. Falou, cara, isso aqui não dá. Do jeito que vocês estão desenhando, não dá. Tem que melhorar isso daí, porque eu não vou ter espaço. E cada um tem que fazer seu trabalho. Banco Central faz trabalho de Banco Central. Governo faz trabalho de governo. O governo está fazendo para trabalho de plateia, enchendo o saco do Banco Central. Por que o governo não trabalha? Até agora não trabalhou. Vocês falaram bem, desde o começo de fevereiro, não vem nada. Por isso que aí os juros vão ficar desse jeito. E como o Cabral falou, não é 13,75, 8 de juros real. Não é isso. Agora, é bem pior baixar os juros na caneta. Quer baixar os juros na caneta? Já aviso, a conta vai ser altíssima. Faz o seu trabalho que os juros caem, e foi o que o Cabral falou. Se o governo fizer a tarefa de casa direitinho, não precisa inventar a fórmula mágica. Só faz a tarefa de casa direitinho, esses juros, a primeira queda é de 1%. E não vai ser 0,25. Cai 1%.
Ciclo de corte é muito mais rápido do que ciclo de subida. Isso é histórico, é provado e é fato. Agora, se não tem contrapartida, cortar 0,25 não vai adiantar nada. Sabe, cortar 0,25 é a mesma coisa que você chega bêbado em casa, arruma confusão à noite com a mulher, ela dorme mal, no dia seguinte você manda um buquê de rosas. Ela vai enfiar o buquê de rosas no seu rabo. É cortar 0,25, não vai adiantar nada, cara. Mas é verdade, você vai chegar em casa e vai dar uma buquezada na cara. Ela vai falar, você roncou, você me atrapalhou, você fez xixi fora da privada, você fez tudo errado. Não quero rosa. 0,25 é isso, não adianta cortar 0,25. Tem que cortar suas fontes... Desculpa, pode concluir. Não, eu ia falar que suas fontes são boas, porque eu não vi em lugar nenhum, né, ali, essa informação que o Campos Neto chegou a olhar o arcabouço e disse que não gostou. Surpresa para mim a notícia agora. Ele foi o primeiro que recebeu lá atrás, o Haddad apresentou para ele o esboço do arcabouço fiscal. Ele falou, cara, não dá, isso não dá, podem procurar, faz umas 2 semanas isso. Ele falou, tem que melhorar. Só que o que acontece? Eu não sei se está nítido para vocês, eu falo com muita gente do mercado, essa história do arcabouço está naquela tentativa e erro. Por quê? Porque o Haddad, o ministro da Fazenda, ele está no meio de 2 lados. Ele precisa fazer o melhor possível para dar espaço para o Banco Central cortar juros e, ao mesmo tempo, agradar todo mundo do outro lado que só quer gastar dinheiro. Aí fica difícil. A corda não é um elástico que você consegue esticar para todo lado. Você tem que chegar num consenso. E esse consenso não existe. Todo o discurso da ala do governo é gastar mais, tirar a educação do gasto, tirar saúde do gasto, tirar não sei o que do gasto, e não tem... Do outro lado, eu não falei, vai arrecadar como? Vai vir dinheiro como? E do Banco Central está falando, pessoal, o fiscal estourado, a gente está frito, não tem como baixar juros, desancora tudo, como está desancorando, a Focus mostra isso toda semana. As expectativas futuras estão cada vez piores. Como que você corta juros? Não tem como. Banco Central e o... Fala, Cabral. Não, fala. Um Banco Central, pode falar. Banco Central no mundo inteiro, nenhum Banco Central gosta de subir e manter juros altos. Vocês podem perguntar para todo mundo de Banco Central, os caras querem paz. Banco Central quer juros baixos, economia rodando, porque ele não é que não tem trabalho, ele não tem dor de cabeça, porque o trabalho de subir juros dói na alma do economista, porque ele sabe que ele vai estar gerando desemprego, gerando falta de renda, ele vai estar fazendo mal, e ele não quer fazer isso. Ninguém é malvado. Exatamente. Não. O pessoal pensa que a gente que fez economia é perverso, né? Não, maluco. É que é o único modo que a gente tem para resolver. Se alguém tiver uma outra fórmula, né? Ensina a gente que a gente faz, A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E a política, ela não é real ali, né? Ela floreia, ela faz uma coisa mais em relação, né? Isso que a gente fala, técnica é uma coisa, política, né? Acaba sendo outra. Exato. Ninguém gosta de juros altos. Fala aí, Cabral. Um dado cultural. Semana passada, de 13 a 17, entrou no Brasil em câmbio, via comércio exterior e via mercado financeiro, 4 bilhões de dólares. Então, em 5 dias entrou 4 bi. O dólar saiu de 5,18 para 5,27. Não encaixa. Se entrou 4 bi, não tem que ir de 18 para 27. Tem que ir de 27 para 18. Por que foi de 18 para 27? Porque o mercado financeiro é mauzão? Não, ele quer comprar dólar barato. Entrando no fluxo de câmbio, ele quer comprar 5,02 a 4,90 para vender depois a 6. Porque ele aceitou comprar 5,20, isso tudo é Petax, dólar oficial dos bancos, tá? Porque ele aceitou comprar 5,28, 25, 29, 23 e 24. Porque a expectativa interna não tá boa, mano. Não adianta entrar só fluxo. O fluxo não é o suficiente para fazer obrigatoriamente o real cair porque o ambiente está favorável. O ambiente não está favorável. E fora o problema lá fora, que também ajudou muito semana passada, né? Bom, eu tô atrasada aqui, já levando um puxão de orelha para um break. Fábio, continua com a gente. Precisa ir para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, né? Lembrando então aí, Bovespa, daqui a pouquinho eu já trago uma atualização, mas ali na casa dos 99 mil pontos. A gente volta em instantes.
nosso ambiente de negociação tem nas boas práticas melhor execução, Best Execution, e TCF, Treat Your Customers Fairly, e vários outros requisitos dos mais exigentes órgãos reguladores financeiros, como a FCA no Reino Unido, a CSSF aqui em Luxemburgo, a CB nas Bahamas e a CVM no Brasil. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. De volta aqui na nossa programação, 11 horas e 50 minutos, né? Bovespa ainda permanecendo ali na casa dos 99 mil pontos, perdeu os 100 mil pontos. Deixa eu trazer aqui só uma atualização agora. Arthur Lira, né, se pronunciou, o presidente da Câmara disse ali, né, Arthur Lira falou que cumpriu, ele acabou indo ali a favor, né, defendendo Roberto Campos Neto, disse sobre também a decisão ali do Copom de ontem de manter os juros e até mesmo anunciar a possibilidade de uma elevação, se assim for necessário, para ancorar as expectativas. Lira acabou ali, né, de um lado, defendeu o Haddad, também, né, trouxe ali um lado, defendeu os dois lados, defendeu o Banco Central, defendeu o Haddad, dizendo aí que ele tem respaldo da Câmara no seu projeto para o arcabouço fiscal. Ele disse que o Copom não poderia ter tomado qualquer decisão com base em texto que nem foi apresentado. A postura ali, né, bem de centro mesmo, né, hora para cá, hora para lá, reforça a posição ali em relação a Campos Neto numa manhã em que houve severas críticas por parte da ala do governo, no setor empresarial, no qual a gente também já trouxe aqui, não só políticos, né, ligado ao governo, mas todo o setor empresarial, claro, muito impactado, principalmente comercial, né, a Confederação Nacional da Indústria, a Firjan, que a gente já falou, agora há pouco teve críticas também lá da Luísa Trajano, engrossando esse coro contra os juros, né, setor muito castigado por conta disso. O presidente da Câmara, então, também lembrou da necessidade de se construir ali um armístico entre Banco Central e governo. No entanto, né, a gente sabe, Lula terá aí 3 audiências ainda externas hoje, serão 3 oportunidades para o presidente ainda se manifestar, porque ele não falou desde a decisão do Copom, desde esse comunicado. Deixa eu voltar com o Fábio Fares aqui, para a gente continuar falando mais sobre esse tema. Fábio, Lira, hora para lá, hora para cá, né? Escorrega para um lado, escorrega para o outro, só ali na articulação, né? Lira é um centrão clássico, aquele centrãozão raiz. Lira tá desde Pero Vaz de Caminha no navio, maluco. Tava Lira já lá. O bisavô dele tava lá no navio que veio de Portugal, maluco. Uma coisa preocupante não é o Lira com o Banco Central com o Haddad, mas é essa briga dele com o Pacheco. Pô, porque tá feio demais isso, maluco. O Lira deu uma entrevista hoje no Valor bem dura e jogando a bola para a quadra do Pacheco, falando, olha, ele parou de falar comigo, não tem articulação, não vamos ter comissão mista enquanto continuar dessa história. E isso é muito ruim porque arcabouço fiscal ou qualquer outra coisa precisa primeiro passar numa comissão mista para depois ir a plenário. Então, eles precisam se apaziguar. E a chance era, durante a viagem da China, porque se tem uma coisa que temos que admitir que o presidente é muito bom, é em trazer as pessoas para ficarem apaziguadas e resolverem as coisas. Só vai o Pacheco, o Lira falou que já não vai. Então é um sinal muito ruim para os projetos que precisam passar e dependem da união das duas casas. Os caciques delas, os 2 presidentes, estão de mal há algum tempo e ninguém falava disso até o Lira vir agora a público e falar, ó, ele que resolva aí, foi ele que ficou de birra, eu estou aqui fazendo meu trabalho agora.
não vamos fazer nada do nosso lado se a gente não resolver esse problema, o que é ruim para o Brasil. E pelo que eu li, o Pacheco tá certo. Porque o que Pacheco alega? Que Lira está usando a regra da época do Covid, que não precisava de comissão mista, porque não ia ter como fazer essa comissão mista online, já é direto da Câmara. Aí Pacheco falou, pô, maluco, acabou o Covid, doido. O Lira falou que o Senado tentou impor, né, essa posição sem defender um diálogo. Tá. Pô, ontem eles almoçaram, comeram junto, foram para um rodízio. Pô, e agora eu acho que o Pacheco tem total argumento. Acabou o Covid, vida tá normal, vamos fazer como é há 100 anos. Comissão mista, todo mundo debate, anda mais rápido, não tem que ir e voltar toda hora, a gente já entra no acordão junto, já agiliza a vida e vamos fazer outro projeto. Ele tá falando, eu acho que Lira que tá querendo negociar alguma FUNAI. O argumento dele é o seguinte, o argumento do Lira, o projeto da resolução do Congresso sobre a pandemia foi acordado entre as duas casas, está em vigor, foi alterado. A Constituição existe na Constituição, mas com todo respeito ao Poder Judiciário, isso não é uma questão jurídica, o Lira falou, é uma questão política. Os dois presidentes que têm aí, né, essa serenidade, capacidade suficiente para sentar, coisa que não vem acontecendo, inclusive, né, essas conversas, como o próprio Pacheco já falou, coisa que não está acontecendo. Ele falou o seguinte, o próprio Lira, a obstrução dessas conversas não partiu para o lado dele, não foi do lado da Câmara. Não foi, porque o lado da Câmara está usando a desculpinha ainda de Covid. A Lira, tá boa. Democracia, meu amigo. Todo mundo debatendo junto. E ele falou que não é rixa, tá? Ele falou que não existe uma rixa. Não, tem não. Minha mãe minha mãe é Alagoas e é mais bonita que a tua em Minas. Ele falou que o que aconteceu foi que o Pacheco parou de falar. Só sobre isso. Ele, Lira, não brigou com ninguém. Ele tá falando, ele se defende ali nesse ponto, né? Mas, pô, na boa, tem que ser modelo antigo. Acabou o Covid, pô. Mas você tá vendo, Cabral? É a mesma coisa dos bondes AT1. Tem uma brecha na regra, um tá querendo usar a brecha na regra, outro tá falando, pô, mas essa regra aí foi feita numa exceção por causa do Covid. Não existe mais. Ninguém revogou. Eu tô no meu direito, a regra tá valendo. Alguém tem que falar, então não vale mais a regra porque acabou o Covid. Ponto. Esse é o grande problema da burocracia. É o grande problema da burocracia. Um dado cultural de uma história que eu vou contar em 3 minutos aqui. Eu fiz uma vez um curso antes do Covid sobre medida provisória. Como tramita a medida provisória dentro do Congresso. E o cara falou, se ele usasse isso para o lado bom, o Brasil era outro Eduardo Cunha. O que Eduardo Cunha fazia? Ele fazia conta de feriado. Ele acompanhava, o deputado vai viajar aqui para a base, e aqui ele vai ficar, aqui ele vai viajar. Então já sei, eu vou segurar a medida provisória, não vou deixar apresentar. Apresentava, pá! Aí ele fazia a conta de dias úteis. Os dias úteis, quando ele fazia a conta, era sexta-feira de carnaval, quinta-feira era Semana Santa, e você tem até 5 dias de barrar o processo antes dele dar entrada. Tinha deputado lá? Ninguém. Ele fazia a conta. Diz que ele tinha uma tabelinha. Pro cara que me deu aula, trabalhando no colégio, diz que o cara tinha uma tabela. Não, quinto dia vai cair numa sexta. Cara, quinta-feira é um feriado grande no Nordeste. Então vamos jogar isso pra sexta-feira ser o quinto dia hoje. É Nordeste, né? Feriado em Brasília, então faz conta. E diz que ele ficava o seguinte: a legislação me diz o seguinte: quando a medida provisória envolve tributo, quem tem que ler é o chefe da Câmara dos Deputados. Não é o secretário não pode ler. A legislação Brasil doida. Por quê? Não pode, a legislação maluca por causa de alguma coisa. Aí o que acontece? Você já reparou? Porque a narração do cara deve ser... Não, você já reparou assim, que quando o negócio é Lira que lê, era Rodrigo Maia que lê, e eles leem. Lá Código de Macron, aprova grupo. Aí o que ele fazia? Verdade. Ele dizia que estava com dor no garganta. Ele falou, eu não posso falar, tô com... E eu não posso passar poder pro secretário, porque a legislação do dia, contaram altas histórias. Diz que Calheiros ficava com um montinho em cima da mesa assim, ó. E tirava foto pro pessoal. Tirava foto, pá! Aí mandava aí pro povo, ó, a foto aqui, ó. Que maluco, tem gente que tá de brincadeira política, essas histórias, irmão. O cara contando que a legislação é tão amarrada que ele não pode passar poder, a não ser se estiver internado.
Mas Não, essas brechas... Desculpa, Fábio, é que a gente tem um delay, viu? O pessoal que está assistindo aqui, às vezes acha que a gente vai cortando. Quando o Fábio fala, demora alguns segundos, a gente às vezes fala em cima. Pode falar, Fábio, depois eu completo. Não, essas brechas que existem são usadas para tudo. Aqui nos Estados Unidos, o maior vencedor do campeonato de futebol americano, que é o New England Patriots, que era o time do Tom Brady, o técnico ele consegue ir no limite da regra porque ele descobriu que existe tanta brechinha na regra, ele contratou uma base jurídica para ficar analisando todas as regras de futebol americano e saber qual que é o meu limite que eu posso em tal coisa. E ele ia até o limite. Tanto que falava, vocês estão roubando. Ele falava, não, olha a regra. A gente, quando eu comecei no mercado, o meu chefe tinha que passar umas operações para banco gringo na Bolsa e a gente sabia que os operadores de pregão na Bovespa, eles só falavam strike, tipo da opção e vencimento. E não falavam um monte de coisa. Várias vezes meu chefe mudava algumas coisas porque sabia que o operador não ia passar para a mesa falava, intervém, faz isso, a gente dava o direto na operação, ganhava um monte de dinheiro em cima de falta de informação e a brecha na lei permitia a gente fazer isso. São esses pequenos detalhes que a burocracia acaba com muita coisa. Se não tivesse, fosse uma coisa transparente e clara, tudo fluía. E isso é um negócio que atrasa nosso país, demais, inclusive. Continua, Paulo. Não, era só para completar, né, nesse raciocínio, parece surreal, né, até essa história do Cabral, você fala, gente, é difícil de acreditar que seja verdade, mas eu comecei estagiária, não vou falar quantos anos atrás, trabalhando na TV Câmara, em São José do Rio Preto, e, né, fazia tudo lá, a gente fazia a parte do vídeo, apresentava, editava, fazia câmera também, filmava, e nas sessões, né, no qual eu ficava ali, né, filmando as sessões, eu né, novinha, jovem, falava, meu Deus, eu acho que eu devo ter algum problema de audição, eu não conseguia entender, né, exatamente o que eles falavam. Era tão surreal, porque vinham projetos importantes, assim, e ficava... Você não entendia, parece que eles falam realmente, é proposital a forma como eles falam, aí todo mundo, aprovado. Não dá nem tempo de alguém se manifestar contrário. É assim, infelizmente, né, a gente vê que isso acontece, é verdade, mas acho que o mais triste é ver que as pessoas, elas ainda, né, em geral, brigam por política, elas levantam bandeiras sem entender, né, os vieses aí, os interesses que existem, infelizmente, né, por isso que a gente nunca evolui nesse sentido aqui no nosso país, mas... Só mais uma história, ele falou que teve o líder da Câmara dos Deputados que não foi o Cunha, mas ele não quis dizer quem era. O que ele falou? Não, esse cara no meu curso. O do teu curso. Aí ele falava o seguinte, acordo de líderes. É isso aqui que vai ser votado, ok. Acordo de líder. Aí o maluco lá. Mamãe foi à feira. Aí por acaso, que frase é essa, mamãe foi à feira? Eu coloquei aqui, mas no acordo de líderes não tava. Não, mas vocês estão prestando atenção, a gente resolveu colocar a gente quem, maluco? Se o pessoal não prestar atenção, votava pensando que era um acordo, mas estava outro escrito. Isso aconteceu com o teto dos gastos. O teto dos gastos, uma das coisas é que foi escrito uma coisa e votado outra. Lá atrás no governo Temer, é muito louca essa história. Aí tiveram que chegar para a Câmara dos Deputados e chamaram só os líderes. A gente escreveu uma coisa e votou outra. Pode ser o que está escrito? Tá, pode. É surreal. Vamos que vamos, né? Sem utopia de que um dia será melhor, porque não dá para ser tão ingênuo assim. Fábio, queria agradecer seu recado final para esta semana. Olha, eu agradeço a presença como sempre. Eu entendo que muita gente está brava com os bancos centrais aí, mas eles estão fazendo a parte dolorosa agora para a gente ter um mundo melhor lá na frente. E parece que, graças a Deus, essas coisas estão acabando, né? A gente vai caminhar para finalmente voltar para a fase de juros baixos e crescimentos. E agradecer, como sempre, o convite. Apesar das férias, vim correndo aqui prestigiá-los. Obrigada, não né, por interromper as férias. Não, por estar é um aqui prazer mesmo de participar. Férias. E a gente se fala quinta-feira que vem, novamente. Aí um bom resto de semana para todo mundo. Obrigadão, Paulo. Só uma dúvida.